pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Ateliê das Marionetes Viajantes. Eu sou a Júlia Barnabé, da companhia Tumateixa Marionetes. E eu sou Rocío, da companhia Enáceas Marionetes. A gente vai apresentar aqui para vocês hoje um pouco do nosso ateliê, esse Ateliê das Marionetes Viajantes, e vamos contar um pouco também sobre esse ofício de marionetista e como é o processo de construção de uma marionete. Bom, a gente montou esse ateliê no ano passado, em 2019, fica na cidade de São Paulo, no bairro do Butantã, mais precisamente no quintal da minha casa. A gente se conheceu porque tem amigos em comum do circo e do teatro. Eu lembro que sempre falavam: você conhece a Júlia Barnabé, que também faz bonecos e também é palhaça? Eu falava: não sei quem é, assim. Mas aí, de repente, as redes sociais, o mundo, termina sendo muita gente, mas nos conhecemos todos, né? Então, hoje em dia, a gente está fazendo uma parceria de compartilhar o ateliê e de fazer oficinas juntas, mas também, às vezes, a gente se olha nos trabalhos, se dá umas dicas, ou vai fazer temporada de verano juntas em alguns países. Isso, mas a gente agora se juntou para fazer este projeto de mostrar para vocês o que é o ofício de marionetista. E também, no ano passado, a gente participou de um encontro de bonequeiros e a gente se deu conta de que aqui na cidade de São Paulo nós somos as duas únicas artistas mulheres que se dedicam à construção de marionetes de fios e também a espetáculos e oficinas com essa linguagem especificamente. Então esse foi mais um ponto de contato importante para a gente decidir se juntar e montar esse ateliê aqui feminino. Isso, e não menos importante e também valioso, é também para manter viva esta tradição de teatro de marionetes. Exatamente. Então a gente vai começar contando para vocês um pouco como é o processo de construção de uma marionete. Cada uma de nós estudou em diferentes lugares, aprendeu diferentes técnicas, então a gente vai compartilhar um pouquinho do que cada uma foi aprendendo aí pelo mundo afora. Bien, a gente, como después verán un poco nuestras historias de lo que nos fue llevando a buscar ese conocimiento, que también es una técnica, como todo arte, tiene una técnica que viene desde mucho tiempo y que a gente vai se apropiando y va creando una estética pessoal, poéticas pessoales también. Vamos a comenzar a falar o proceso de construcción de marionete desde o lugar do pensamento da marionete, né? As características, de onde que vem esse personagem que eu quero fazer, né? Quem é, buscar desde pinturas, diseños, influencias, tal vez nos haya tocado o nos haya gostado alguna marionete ou algum boneco ou algum personagem ou alguma pessoa que nos haya chamado a atenção e falar: eu faria uma marionete de tal pessoa, ou alguma peça também, né? Às vezes também o processo começa desde uma peça de teatro e dizia: quero fazer tal personagem da peça Hamlet, ou quero fazer tal personagem Da literatura, de contos, de músicas também. Muita gente começa pensando em fazer músicos, né? Muitas das marionetes clássicas son músicos, son personas que tocan, cantan. Entonces, para comenzar, es pensar a quién o qué eu quero fazer, né? Logo, a gente tem um desenho livre, que é opcional, mas que ajuda muito. Eu comecei particularmente a fazer um desenho livre de uma influência baseada em um personagem de um texto de Susan Le Bon, de uma dramaturgia que chamava El Grito, de Leo Gretsch, não se fala em francês. E fiz um desenho baseado em uma criança que era metade humana, metade ogro, né? Mas fui construindo a partir de só um desenho livre. Luego que eu cheguei a Belo Horizonte, aprendi com artistas plásticos que hoje em dia são bonequeiros a fazer um desenho técnico que se baseia... Vou mostrar um aqui. Isso.
Esse aqui é um exemplo de um desenho técnico de uma marionete, né, com as partes do corpo. Bom, agora um dos tópicos importantes que a gente pode tocar é proporção e escala. Que no momento do desenho técnico a gente tem que ter em conta a medida do boneco pensado em cabeças. ¿En qué quiere decir eso? Cabezas quiere decir, por ejemplo, para un boneco realista se fala de cabezas porque es dividido o diseño, por ejemplo, él es de 60, 70 centímetros, es dividido por sete. Entonces yo faço cabezas redondas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, mais ou menos, eu calculo 10 centímetros para cada área do corpo, desde a cabeça até os pés. Isso seria em proporção de um boneco realista. Logo, se eu quero fazer um boneco de 5 cabeças ou quero fazer um boneco de 3 cabeças, quer dizer, por exemplo, temos aqui outro. Esse boneco realista está, o torso, o peito e o sabão, quadril, está dividido em 3 partes. Eu vou mostrar um pouco mais de perto aqui, que ele tem essa movimentação do peito, do quadril, do sabão, né? Luego tenemos también un boneco que es de más o menos, este es de 30 centímetros, puedo hacerlo de 5 cabezas y él está dividido solamente en peito y cuadril. Y luego tengo un boneco también más o menos de 30 centímetros, más que yo quiero hacer más caricatural, que sea solo de un cuerpo, como este de aquí. Que é um boneco que fica muito terno, muito fofo e que geralmente é uma proporção que está utilizada muito para crianças, para desenhos animados, para caricatural em geral, né? Elas são proporções que se baseiam em desenhos técnicos, em regras de 3 simples, para a gente poder ter uma dimensão de escala, não? Assim como eu posso fazer de uma foto 3x4 fazer maior, ampliá-la ou fazer menor. Então a gente sempre pensa em como diminuir ou agrandar peças, tendo em conta a medida total do boneco. Então, em términos resumidos sobre o desenho técnico, para fechar um pouco a ideia, o desenho técnico é para prever erros de mecanismos, movimentos, articulaciones y proporciones para a gente ser un poco más visionario sobre esa marionete que a gente vai construir. A gente diseña y también ayuda mucho para después hacer plantilla, pasar a la madera, cortar y tener una dimensión más concreta para que a marionete realice acciones específicas. É importante dizer que as marionetes, em geral, são pensadas para uma ação específica. A maioria das pessoas, quando perguntam pra gente sobre marionetes, imaginam que o boneco é capaz de fazer tudo. E, na verdade, eles são limitados, né? Em geral, a gente pensa numa profissão pro boneco, né? Então, essa minha marionete, ela vai jogar malabares, ou vai ser um trapezista, ou, no caso, ela é pintora. Às vezes, quando a gente pensa antes, facilita para a construção, porque aí você já vai pensando quais são os mecanismos específicos que você vai precisar para que a marionete realize determinadas ações. Outras vezes também acontece de você não saber isso antes. Você vai construindo e com a marionete você vai descobrindo quais são as possibilidades de movimento dela. Então muitas vezes os erros de construção também vão dar para a marionete características próprias dela, né? E que a própria marionete muitas vezes vai te mostrar quem é a personagem. No caso da Laia foi um pouco assim, eu não tinha muito claro, como ela foi minha primeira marionete, eu não tinha muito claro o que eu queria que ela fizesse. E com o tempo eu fui descobrindo. Mas voltando ao processo passo a passo, eu vou mostrar pra vocês aqui uma cabeça de marionete da forma que eu aprendi a construir. Então a gente faz assim, a gente modela na argila, né?
com uma barrinha dessas, coloca argila aqui, modela a cabeça, né? Vai estudando um pouco as proporções, tanto você se tocando com o seu próprio rosto, como vendo desenhos, né, pra pegar de referência. Você faz o molde em argila primeiro e logo você cobre ele com gesso dos dois lados e vai sair como se fosse um ovo, um negativo em gesso. Então esse desenho vai ficar ali impresso no gesso e aí você vai colocando papel dentro. Vou mostrar pra vocês uma cabecinha que eu fiz aqui, que é a dona Ermelinda. A primeira camada eu fiz com papel de café, de filtro de café usado, porque pega bastante detalhe. E depois eu fui pondo dentro um papel que é mais grosso, que é tipo um papel machê, só que ele é em folha. E aí a gente faz essas duas partes, porque aí fica bem duro, ó. Isso não quebra. É mais fácil de você conseguir os detalhes, se você não tiver conhecimentos de escultura em madeira, né? De entalhamento. E aí a gente faz duas partes da cabeça para ela ficar oca. Por que a gente faz uma cabeça oca? Porque ela fica mais leve e porque aqui dentro tem espaço para conter mecanismos. Mecanismos de olhos, de boca e inclusive para passar o eixo aonde vai unir ao pescoço, para que essa cabeça tenha mobilidade, né? Para que ela possa olhar para os lados, girar. Então, assim, aqui é onde a gente junta também um conhecimento de máscara, né? É muito importante que a marionete possa ter profundidade, para que ela possa, apesar de ter uma expressão fixa, mudar de expressão conforme o movimento. Essa é uma forma de fazer cabeça, existem muitas outras. Eu particularmente também aprendi a fazer não modelagem em argila e depois empapietar, mas antes passar em argila sabão como agente de despegue, né? Depois também tem o jeito do diedro, de fazer uma alma de madeira e depois colocar outros materiais para fazer uma escultura. E também tem uma questão de fisionomia, não? A fisionomia na cabeça vai dar muito o caráter e a personalidade do boneco, não? Mas temos um monte de materiais, um monte de formas de fazer cabeça. É muito importante também, uma vez que a gente faz desenho, no desenho técnico a gente tem uma vista de frente e uma vista de perfil. Sim. Então, na vista de perfil também você começa a conhecer outros jeitos. Vou mostrar aqui um desenho. Ali você pode partilhar de uma bola, mas na bola você pode modelar para baixo, para cima, partir de que nossa cabeça talvez não é totalmente redonda, mas ela vai para outros lugares. Você começa a conhecer também muitos tipos de fisionomias, né, para poder começar a fazer uma modelagem. Ainda uma outra forma de fazer, que às vezes é mais simples, para quando você não domina essa técnica do gesso, por exemplo, para fazer o molde em negativo, é você esculpir, né, modelar em argila e aí colando pedacinhos de papel em cima, direto da argila. E aí depois você serra aqui e consegue tirar a cabeça, e fazendo camadas de papel, que pode ser com papel jornal, pode ser com papel craft, como a gente fez aqui, pode ser com papel de revista. Depende do papel que você tiver à sua disposição. E entre mais camadas você faz, capas, mais resistente a cabeça vai resultar, né? É importante também falar que a cabeça, não sei se você falou, Julia, dos mecanismos, que você fez essa cabeça para colocar mecanismos de olhos, por isso que ela abriu em duas partes, não? Porque muitas vezes não precisa abrir a cabeça em dois. Vou mostrar pra vocês a Laia. Ela tem um mecanismo de olho aqui, então quando a gente puxa esse fio aqui do meio, ela mexe o olho. Por isso que a gente precisa ter uma cabeça oca para aqui dentro poder acomodar esses mecanismos. Isso. E outra das formas também muito utilizada em las marionetes é a esculpir na madeira, né? Que esse é um de los principales pontos de marionetistas, que tem marionetistas que falam que marioneta é de madeira, né? Mas precisamente marionete pode ser de inúmeros materiais.
Esse aqui é um exemplo de uma marionete que é feita inteira em madeira. A cabeça dela, o corpo, tudo é feito em madeira. No caso é uma marionete neutra, que ela só tem um nariz. Ela não tem olho, não tem boca, mas é uma outra possibilidade de construir, né, esculpindo direto na madeira. Y después tem varios jeitos, también tem papel pedra, como este bichinho está empapetado de papel pedra e madeira e arame. A gente vai misturando as técnicas. E aí os materiais, né, como a Rocio comentou, muitos marionetistas dizem que as marionetes devem ser todas feitas de madeira, mas a gente foi aprendendo também com diversos mestres como se foi simplificando esse tipo de construção para que pessoas comuns possam aprender a construir, né? Sim. Então, no caso, essa aqui a gente mostrou, ela tem a alma que a gente chama, que é esse interior aqui, né, o esqueleto dela em madeira, e a gente preencheu com isopor de alta densidade, né? Por quê? Porque ele é muito mais fácil de modelar, né? Com a lixa você consegue dar a forma, o diedro vai te dando qual é o limite da peça, porque muitas vezes é difícil ter essa noção de tridimensionalidade, então o diedro te ajuda nesse sentido. E aí torna-se um corpo mais fácil e rápido de fazer e mais leve também, porque muitas vezes as marionetes podem ser muito pesadas, dependendo principalmente do tamanho delas, né? Agora a gente também pode mostrar um pouco o que é pernas e braços, enquanto, por exemplo, aqui as pernas estão divididas em 3 planillas, em 3 partes, que são coladas e que a gente tem um tope e um eixo em onde ela sube e desce. Estas pernas estão feitas totalmente de madeira e às vezes se pode fazer também a peça no meio madeira e de lado isopor, ou se pode fazer policarbonato também. Temos outro exemplo de pernas que é muito mais simples, que es con maderas cuadradas, cortadas y articuladas con cuoro. Temos também os braços, que são varas que a gente corta e faz um eixo, assim como este é bastante utilizado em oficinas de um pouco mais de pouco tempo. A gente pode fazer as articulações de couro, pitones. Temos vários jeitos de poder construir uma articulação de braços e pernas segundo o material que a gente tem. Às vezes são barras redondas, às vezes são barras quadradas, ou às vezes são planilhas, moldes, como estes que estão aqui, que a gente faz de várias partes. Aqui temos a parte de cima e temos parte de embaixo. Deixa eu te ajudar. É a mesma perna que vocês viram ali e ela funciona assim. E aí aqui fica a articulação. Isso, que são 6 peças. 6 peças cortadas e logo coladas. Agora a gente vai mostrar, meio rapidamente também, um pouco de algumas possibilidades de fazer as mãos e os pés. Existem muitas, sempre existem muitas. Tem uma aqui que a gente usa nesse boneco que é uma bem simples, que é fazer a mão com couro, né? Couro e madeira dentro. Essa é uma forma fácil, você corta um couro de soleta, por exemplo, corta o desenho da mão plano, molha, deixa ele assim um pouquinho dobrado, que aí o couro pega essa forma meio arredondada da mão, e aqui dentro você coloca um pedaço de madeira, que é para poder dar tanto peso para a mão, quanto para você ter lugares para você poder colocar os fios depois. Tem outra mão aqui que é muito fácil, mas que é uma mão plana, que é você faz um desenho e passa na madeira e corta. Quer mostrar uma ponta? E tem outras mãos que é um pouco mais complexa,
que você faz dedo por dedo e depois cola. E faz como no meio uma madeirinha para dar um espaço na mão. Mas que fica muito lindo. Isso. Dá um lindo acabamento. Tem também ainda uma outra possibilidade, que é fazer a mão a partir de um bloco único de madeira. Então essa mão aqui, eu entalhei ela tem um formato mais de desenho animado, como vocês podem ver. Não é uma mão tão naturalista, tão realista quanto a mão anterior que vocês viram, mas ela é uma mão bem funcional também e ela é feita de um único bloco de madeira. Então, ao invés dela ser feita dedo por dedo separadamente para colar, ela foi entalhada num bloquinho de madeira. Então, a gente vai mostrar também algumas possibilidades de pés e sapatos. São muitas também, como tudo. Aqui vou mostrar pra vocês um dos sapatinhos preferidos que eu já fiz, que é o sapato do Ali. É um sapato de palhaço, que foi feito nesse mesmo esquema que a gente comentou antes. São várias plaquinhas de madeira que eu desenhei cada uma separadamente, depois colei e fui lixando. Isso é uma forma de fazer, e aí tem uma articulação que é a madeira vai aqui dentro do pé, né, dentro do sapato, a madeira da perna tem uma peça um pouco mais comprida e essa articulação é feita dessa forma. Tem outro pé que es pasar en la madera una pieza só y después ir esculpiendo, lillando. Y tem también los pés que se puede usar la misma técnica que las mãos, que es dedo por dedo y después colar. Y también tem aquí, después vos se coloca. E uma outra possibilidade e uma coisa interessante de notar também é que nos pés muitas vezes a gente faz um corte frontal a 45 graus. Então, se vocês olharem, esse pé ele não é plano, ele não é chato, né? Ele tem essa pontinha aqui um pouquinho levantada, porque quando você vai andar com a marionete, ao fazer esse movimento de vir para frente com o pé, ela dobra um pouquinho e produz um movimento mais orgânico, né? A gente anda com o pé, primeiro a gente, né, levanta, opa, difícil fazer aqui, levanta. Então tem essa organicidade de fazer esse pequeno corte a 45 graus. Sim. Bom, agora para falar de acabamentos, a gente também entra em um sítio bastante amplio, como todo, né? Acabamento pode ser realizado em massa corrida, massa de mecânico, durepox, papel, tecido, biscuit, papel de café, como vocês viram. Sim. E pintura e cabelo, tudo, a roupa, tudo isso também forma parte do acabamento final da marionete. Então a gente vai mostrar alguns tipos de controles com os quais a gente trabalha. Basicamente o que todo mundo conhece, eu tenho um pouco no nosso imaginário, é a cruzeta, a cruz que a gente chama, que são duas madeiras assim, né, o controle inglês também, de onde surgiu, né, sim, que era um controle bem simples, que te dá a possibilidade de alguns movimentos, e daí foram sendo desenvolvidos vários outros modelos de controle. E aí eu vou mostrar pra vocês o controle da Laia, que ele já é baseado nessa cruz, só que é um controle vertical, né? Então a gente tem aqui onde vai os fios da cabeça, aqui vão os fios dos ombros, aqui atrás um fio das costas, aqui nesses arames o fio das mãos, e nessa barrinha separada vão joelhos e pés. Esse controle é chamado de Tozer, ele é muito utilizado onde eu comecei a aprender a construir as marionetes. Ele é um controle, tem aqui um outro modelinho mais simples de olhar. Ele é um controle simples de construir, rápido, fácil e muito funcional. Mas ele está mais centrado no movimento das mãos das marionetes, não tanto num caminhar tão orgânico. Sim. Depois temos outro controle que é a Cruz Bros, que ela foi também modificándose em vários marionetistas.
Y tenemos también una especie de control Bros, mas no llega a ser Bros porque ya está más adaptado, ¿no? Sim, a gente chama hoje em dia esse controle de Motran, porque o Stephen Motran foi uma pessoa que popularizou esse controle, apesar que não foi ele que desenvolveu, ele também fez uma adaptação para o que ele precisava. Então aqui já é diferente, aqui nessa barra que se move vão os calcanhares da marionete, essa marionete é feita para caminhar com mais organicidade, diferente do que aquele outro controle que a gente mostrou antes, que tem uma funcionalidade mais desenvolvida para as mãos, né? Então aqui já tem um outro funcionamento, aqui sempre os ombros vão numa barra que é mais solta, para que a gente tenha esse movimento de ombros, e a marionete também precisa ter, para ela não ser uma coisa rígida. E daí outras várias adaptações, né? Después tenemos también cruz horizontal, que es muy utilizada para bichos que se movimentan con el cuerpo más deitado. Acá tengo una cruz horizontal adaptada por mí también, que él está baseada un poco en ese modelo que llamaba modelo avión, que fue desenvolvido como muito usada en los Estados Unidos, mas hoy en día a gente vai modificando suas versões. Sim, o controle ele tem sempre uma base e a gente vai construindo os mecanismos que a gente precisa para o que a gente quer que a cada marionete faça. Então, de repente, a Laia, por exemplo, ela pinta. Então, eu precisei fazer um controle separado para a mão dela e colocar mais outros fios para que ela pudesse ter esse movimento. Quando eu digo que as marionetes são limitadas, é um pouco nesse sentido. Então, você constrói uma marionete, você fala, eu quero que ela dê tchau. E para ela conseguir fazer isso ou isso, você vai precisar de talvez de um novo controle, outros fios. Cada movimento novo que você queira agregar, você vai precisar fazer uma modificação no controle, por exemplo. Aqui, no caso de Mapulu, que ela movimenta a boca, eu fiz controle que tem uma... Como se chama isso? Uma mola. Uma mola que faz que o movimento abra e feche. A ver se consigo ver aí. Vou mostrar um pouco mais de perto. Este é o mecanismo da mola. Então, também os controles, basicamente, têm um conhecimento muito grande em gambiarras. Você vai provando, testando, né? A gente não sabia muito bem como fazer, por exemplo, esse mecanismo da boca, então a gente foi pesquisar material, foi ver em vídeos, em livros, aí a gente desenvolveu ali um mecanismo que fosse funcional e que também hoje em dia a gente já vê que ele tem alguns problemas, então a gente vai adaptando, né? Tudo às vezes tentativa e erro. Às vezes o controle que você faz não atende à necessidade da marionete, né? Muitas vezes você faz muitos mecanismos e vai ter que pensar, porque tem muitos marionetistas que têm controles grandes e cheios de gambiarra e mecanismo e uma coisa muito deles, que às vezes não é muito compartilhada. Às vezes você vê nos vídeos e fala, nossa, como que fez isso, né? Às vezes você mesmo tem que criar a partir da informação que uno tem ou a partir de um conhecimento básico ou talvez amplo da movimentação da marionete. Tem muito de tentativa e erro, né? Assim, essa marionetinha aqui, ela, por exemplo, ela é bem básica, né? Ela tem só os fios mais essenciais para ela se mexer. Então, que seriam esses 2 fios dos ombros, os 2 fios da cabeça, um fio nas costas, um em cada braço e um em cada perna, né? São 9 fios básicos, né? Que vão ligados aqui nesse controle, que é o que a gente chama o controle Tozer. A Laia, por exemplo, quando eu construí, ela também tinha esses 9 fios básicos. Conforme eu fui precisando adaptar ela, eu cheguei já a ter, acho que 22 fios nela, e 2 eu tirei depois porque eu achei que eles não eram úteis pra mim. Então, às vezes também você coloca fio, tira fio, põe num lugar, põe no outro lugar, vai experimentando, né? A afinação é uma das coisas que leva mais tempo numa marionete pra chegar naquele ponto que você fala, agora eu cheguei onde eu queria chegar. E muitas vezes vai mudando ao longo do tempo, às vezes quebra alguma coisa, você precisa refazer a afinação, né? Geralmente quando a gente dá curso,
O último dia, ele é só para afinação, e às vezes a gente leva 8 horas, às vezes menos, né? Dependendo do tipo da marionete, da complexidade, mas a afinação, ela é um trabalho muito fino, como já diz o próprio nome. Es como pensar un instrumento siempre. Me gusta ese pensamiento de decir, cuando yo faço una afinación, yo penso en un instrumento. Muitas vezes também a afinação partilha do furo, não? De onde você coloca o fio. Às vezes, dependendo de onde você coloca o fio, a movimentação da mão faz certas ações, certo movimento. Então tem que ter um estudo aqui também. O sea, tem que saber onde coloca o furo para poder fazer uma afinação de movimento e onde você quer chegar, não? Com isso. E muitas vezes você vai ter que fazer vários furos. Às vezes você faz o furo da cabeça e eles não estão super paralelos, a cabeça fica um pouco assim, aí você vai ter que fazer outro furo, a mão principalmente, nos pés, de repente você furou um pouquinho pro lado, a marionete está caminhando com as pernas abertas, pode te interessar. Ah, gostei desse caminhar, me traz, né, alguma característica que me interessa no boneco, eu deixo assim, ou não, eu quero um caminhar mais retilíneo, então vou mudar de novo os furos, testar com os fios. É muita tentativa e erro. Por isso que o processo de construção de uma marionete é tão longo, né? Geralmente as pessoas vêm perguntar pra gente, assim, uma coisa do tipo, em uma semana. Acho que agora contando um pouco de como é o processo, dá pra entender que é praticamente impossível fazer em uma semana. Depende da complexidade, claro, da marionete que você quiser. Sim. Mas essas marionetes que a gente usa pra fazer espetáculos teatrais, elas são realmente muito complexas. Por isso a gente leva tanto tempo, né? No mínimo 2 semanas, 1 mês, sim, só para construir, né? Depois o trabalho de aprender a manipular, porque cada marionete é muito diferente uma da outra. Então, por mais que você tenha muita experiência com uma marionete, quando você pegar outra na sua mão, é como um instrumento novo, né? Sim, e às vezes você pensa o tempo, e o tempo da marionete é bastante demorado, porque você passa o dia tudo, não? É muito importante, se você tiver esse tempo e quiser construir uma marionete, é muito lindo, e a mim também me parece importante você dedicar-se realmente o dia todo nisso, sabe? Focado, porque parece que todos os dias vai alimentando essa vida que você vai construindo, não? Você já está querendo ver um processo terminado, mas a verdade é que o importante é esse trânsito de como você vai construindo parte por parte. A gente costuma dizer que os marionetistas são tudólogos, né, que fazem tudo. Então a gente também associa muito o processo de construção de uma marionete a uma gestação mesmo, né? Porque você está criando um ser e ele tem muitas fases, né? E leva um tempo longo mesmo. E quanto mais tempo você pode dedicar, muito provavelmente mais fino vai ser o trabalho que você vai conseguir fazer com essa marionete, né? A gente sempre fala também que esse momento de colocar os fios é quando um boneco que por enquanto é um boneco, né? É quando ele vai ganhando vida, porque aí ele começa a se sustentar, a ter as suas próprias, né? Por mais que você esteja ali em cima mexendo com o controle, o boneco vai ganhando vida, né? Quando ele é pendurado nos fios, que eu acho que isso é uma grande diferença da marionete de fio para outros tipos de marionetes, né? Ela tem essa peculiaridade de ser articulada em todos os segmentos e uma só pessoa poder manipular o boneco inteiro. Acho que também por isso que ela cria tanto essa ilusão, né? Essa sensação de vida própria. E de uma certa forma é mesmo, assim, né? Eu sempre me emociono no momento que começo a colocar os fios, porque parece que acordou, totalmente acordou, ela me pode olhar, ela pode sair andando, como é um momento, como decíamos com Julia antes de gravar o vídeo, um momento muito místico, não? É muito místico mesmo, porque o que te despierta dentro é que você realmente fez uma gestação, fez um nascimento. Sim, e animar vem de ânima, né? Vem de alma. Então, também, quando as pessoas associam muito
fala assim, eu não sou marionete, a pessoa é marionete, tipo, associa muito a marionete a uma coisa de manipulação negativa, mas eu acho que é realmente por uma falta de um conhecimento do que é esse trabalho, porque de fato é um trânsito, assim, né, entre o manipulador e a marionete. A gente não tem o controle total, por mais que essa peça onde vai atada aos fios a gente chama de controle ou de comando, a gente não tem o controle total. É realmente um jogo entre o manipulador e o boneco, porque o boneco te sugere muito, e às vezes, por isso que eu digo, né, às vezes você pode pensar, eu quero que ele seja assim, assim, assado, e conforme você começa a jogar com o boneco, você começa a manipular com uma escuta fina, aberta, você começa a ver que o boneco te dá muitas coisas, assim, ele tem uma vida também que é dele, é uma coisa meio mística mesmo. Sí, un amigo outro dia falou, qual é o espírito do boneco? Por que ele veio, né? Eu acho que é muito importante saber isso, não? Por que ele veio, né? Porque às vezes você lo descubre depois de nascer, às vezes já lo sabe antes de nascer. Tem outro bonequeiro que uma vez eu fui a querer mudar todo mi marionete porque eu vi que era muito básico o que eu sabia e queria fazer melhor, e ele me falou, melhor você fazer outra marionete Sim. que mudar essa que você tem, porque ela já veio ao mundo assim e deixa ser a ela assim, digamos, así como ela, ese es su espíritu, ela camina así, tal vez vos se incomoda porque la articulación me salió medio torta, no está bien regulado algún fío, bueno, todo eso se vai arrumando, mas você querer mudar o boneco que você fez, tal vez o primeiro ou o segundo, você querer mudar a ele, às vezes pode melhorar, mas querer mudar a ele é algo de quitarle una esencia, ¿sabes? Vamos llegando al final de este vídeo. Tomara que haya servido para inspirar o para resolver dúvidas. A gente agradece pela atenção. A gente vai deixar também na descrição do vídeo algumas referências de bibliografia. Hoje em dia tem muito material disponível na internet também para quem quiser aprender e ir começando os seus próprios passos sozinhas. Vamos a deixar nosso site também, se quiser pesquisar um pouco sobre nosso trabalho. A gente ministra oficinas, dá orientações e também trabalha muito na rua, no palco. Temos espetáculos variados de teatro de marionetes. E, bueno, qualquer dúvida a gente deixa nossos contatos também. Vamos colocar em algum lugar por aqui as nossas redes para vocês poderem seguir e comentar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Ateliê das Marionetes Viajantes e desse ofício tão lindo e antigo que é de ser marionetista. Sim. Muito obrigada e um abraço para vocês. Um abraço a todos.